Você que está com a palavra de Deus, vamos ler os Salmos de número, alguns versículos do Salmo 103. Graças a Deus, né? Mais um dia abençoado, meu amado. Amém? Que bênção, né? Vamos iniciar nossa reunião lendo a palavra do Senhor, né? Salmos de número 103. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Amém, meus amados? Depois você pode terminar de ler esse salmo, né? Tem 22 versículos e o último versículo vem dizendo, né? Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizo a minha alma ao Senhor. Esse é o nosso Deus, né? Fez os céus, fez a terra, fez você e tem cuidado de nós. Olha que bênção, meu amado. Se nós estamos aqui hoje com vida, alegre, com disposição de adorarmos ao Senhor, é porque realmente o nosso Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. Amém? E o seu propósito foi esse? Foi vir aqui adorar ao Senhor, exaltar o seu nome, bendizer o nome do Senhor? Vamos fazer isto? Tem algum pedido de oração aí, meu amado? Se você tiver, amém, se coloca diante do Senhor. Nós estamos nesta manhã na casa do papai e aqui ele se encontra, né? E com o interesse que ele está de fazer a nossa vontade, de nos agradar. E é assim que nós também estamos dispostos nesta manhã, né? Agradar ao Senhor. Então vamos apresentar a nossa vida a Ele, né? Pedir para que Ele continue nos ajudando, nos abençoando, que nós possamos aqui estar adorando o seu nome e Ele receba o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos então orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está, Senhor, uma parte da tua igreja, Senhor. Somos filhos do Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e continua fazendo nas nossas vidas. Pai, como é gostoso, Senhor, saber que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor nos recebeu, o Senhor nos acolheu, o Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor nos redimiu, Senhor, o Senhor nos fez nova criatura. E é com esse propósito, com esse objetivo que aqui nós estamos, ó Deus, é em adorar ao Senhor. Receba agora, Senhor, o louvor da tua igreja. Receba, Senhor, a nossa adoração a Ti. Senhor, nós estamos reunidos, Senhor, uma parte, Pai, da tua igreja, com este propósito, Senhor, prestarmos nesta manhã um culto de adoração ao Senhor. Muito obrigado a Deus pelo dia de hoje, muito obrigado por esta manhã, obrigado por este domingo, Pai, por esta semana que nós ainda teremos pela frente, onde o Senhor se fará presente na nossa vida. Se porventura, Senhor, algum dos teus filhos estejam passando por dificuldades, estão precisando, esperando no Senhor, Pai, que algo aconteça, nós cremos que o Senhor é poderoso, Pai, para nos abençoar, seja, Senhor, qual for a nossa necessidade, seja uma necessidade física, seja uma cura, seja, Senhor, uma necessidade financeira, seja uma necessidade sentimental, Senhor, o que nós estivermos passando, ó Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe, e o Senhor nos dará, Pai, a solução, o Senhor resolverá o nosso problema, porque nós confiamos em Ti, porque somos, Senhor, dependentes do Senhor, é o Senhor, Pai, que tem cuidado de nós. Portanto agora, Pai, receba, Senhor, o louvor e a adoração da Tua igreja, e logo após, Senhor, estaremos ouvindo a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, fala, Senhor, conosco nesta manhã, que nós possamos deixar esta reunião mais alegre, Senhor, sabendo, Senhor, mais confiante no Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, continua sendo o nosso Deus, um Deus que tudo faz e que tudo cuida de nós, Senhor. Apresentamos a nossa casa, apresentamos nossos parentes, apresentamos os nossos amigos, nossos vizinhos, todas aquelas pessoas, ó Deus, que estão ao nosso lado, apresentamos ao Senhor, e que a salvação do Senhor também os alcance. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado por este momento. É assim que nós oramos, Senhor, e desde já agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sim, Senhor, nós queremos bendizer o Seu nome nesta manhã, Senhor Jesus. Fala ao nosso coração, Senhor, de maneira íntima e profunda.
Nós desejamos a sua presença, Senhor. Nós desejamos, Senhor, mais de Ti. Ah, Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno. Ah, Jesus, nós te amamos, Senhor, e nós queremos declarar, Senhor, com os nossos lábios, com os nossos corações, Senhor. Nós queremos sim, Senhor, prestar um culto racional a Ti, Senhor, sabendo o que estamos fazendo. Sim, Jesus. Nós queremos declarar o Seu nome, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, sobre todas as situações. Nós confiamos em Ti, Jesus, nós confiamos em Ti. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor que nos alcançou. Obrigada, Jesus, por essa graça imerecida, Senhor, que nos alcançou. Nós não somos dignos de nada disso, Senhor, mas estamos aqui. Estamos aqui pela Tua soberana vontade. Obrigada, Jesus. E o Teu povo declara nesta manhã maravilhosa graça, o Teu amor que não falha, que não tem fim, que nos alcançou, que nos encontrou, que nos resgatou. Obrigada, Jesus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje eu livre sou. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Eu canto mais uma vez, maravilhosa graça, agora nas palmas, glória a Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar. Obrigado, Jesus, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, a dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje eu livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, Seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com Sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus.
reina em justiça sobre as nações, luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Que maravilhosa graça, com aleluia. alegria. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, Jesus, porque hoje livre sou. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Sim, Ele reina, aleluia. Reina em justiça sobre as nações, luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Mais uma vez, maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. ela está paga, aleluia. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha,
tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! Louvamos o seu nome, Senhor. O Senhor é digno. Obrigada, Jesus, essa liberdade que encontramos aqui nesta manhã, Senhor. É porque o Senhor entregou sua própria vida por amor de cada um de nós. Obrigada, Jesus. E nesta manhã, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que independente de qualquer coisa, Tu és Deus. Independente das circunstâncias, Senhor, que estivermos passando. Independente, Senhor, do que nós estamos vendo na economia, na política, no mundo, Senhor. Tantas coisas, Senhor, que têm tentado tirar os nossos olhos de Ti, Senhor. Tantas coisas que têm tentado nos deixar apavorados. Tantas coisas, Senhor, que têm tentado virar distrações, Senhor, para nos afastar de Ti. Ah, Senhor, nós abrimos mão de tudo isso. Nessa manhã, Senhor, nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E sim, Senhor, declarar que Tu és Deus, Senhor, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Tu és Deus, Senhor. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós para duvidar do Teu poder, Senhor Jesus? Quem somos nós, Senhor, para duvidar daquilo que o Senhor está fazendo? Ah, Senhor, nós não queremos estar perdidos, não, Senhor. Nós não queremos estar distraídos, não. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a manter os nossos olhos fixos em Ti. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, nós precisamos de Ti, Senhor. Aleluia. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Mais uma vez, ao que venceu. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, Sim, mesmo em meio ao medo, Senhor. correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Já não sou mais o mesmo.
és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Mais uma vez. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? A Ele, aleluia. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra. Sim, a Ele, aleluia. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Aleluia. Tu és Deus para negar o teu poder. Glória a Deus, aleluia. Glória a Ele, a Ele. Ele é o Senhor.
Aleluia. Entregamos a Ti, Senhor. A glória é Tua, a honra é Tua. Exaltado, maravilhoso, digno. Glória, aleluia. A Ele que me enxergou. Glória a Deus. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Glória a Deus. A Ele toda a honra. A Ele toda a glória. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele Que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome dEle. Aleluia. A honra é sua, Senhor. A glória é tua. Poder sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Bendito seja o nome dEle. Glórias a Ele eternamente. Para a semana nós temos aí amanhã, 7 da noite, tem oração na igreja. Terça-feira, 8:30 da manhã, tem oração. Quarta-feira, 8 da noite, temos um culto abençoado. Sexta-feira, 18:30, estamos orando lá no monte, no Reborjão. Sexta-feira, 9 da noite, tem oração aqui na igreja. Sábado, 8 horas da noite. Sábado, 8 da noite, culto abençoado. No sábado, 8 da noite. E domingo, de manhã, à tarde e à noite, nós temos esses 3 cultos. Domingo, 9:30 da manhã. Domingo, 5 horas da tarde. Domingo, 7 da noite. Maravilha? Glória a Deus. Esse é o momento também da oferta. A palavra de Deus diz em 1 Samuel, capítulo 2, quando os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali pegando a oferta que deveria ser dada para Deus, e o pai não fazia nada, deixava. Os filhos estavam fazendo errado, deixando de dar a oferta, a melhor oferta de sacrifício ao Senhor. E Deus enviou um homem de Deus, e dentre algumas coisas que ele disse, ele falou para o pai daqueles meninos: aqueles que me honram, eu honrarei, e aqueles que me desprezam,
serão desprezados. Honrar a Deus também com nossas ofertas e com os nossos dízimos é um momento de adoração e de honra ao Senhor. Honre a Ele com a sua oferta, com o seu dízimo. Quer dizer, tipo assim, imagina bem, você fala, nossa, eu estou com dinheiro aqui, mas você que não entrega o dízimo, não traz, né? Você tirar aquela parte, é como se você falasse assim, Senhor, eu tenho umas coisas aqui, mas o Senhor está em primeiro lugar. Vou honrar o Senhor. É uma forma, não precisa nem falar, só de você fazer isso, é uma maneira de dizer, estou honrando a Deus em primeiro lugar. Eu tenho meus compromissos, mas a honra é dEle, a glória é dEle, tudo é dEle. Então, quando a gente faz isso, é uma maneira de dizer, ele é digno de honra, até nesse momento, até na oferta, até no dinheiro, quando eu trago a minha oferta, o meu dízimo, eu estou dizendo, o Senhor merece a honra. Amém, aleluia? É uma forma de honrar a Deus também, tá? Então vamos fazer isso agora com alegria, né, voluntariamente, com disponibilidade. Faça isso, meu irmão. Vamos fazer em nome de Jesus. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. Ressuscitou, 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 ressuscitou. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte Ressuscitou. Ressuscitou, 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 Glória a Deus, agradecemos ao Senhor pelos ofertantes, dizimistas, agradecemos pela vida de cada um, que o Senhor continue operando maravilhas em todas as áreas, mas também nessa área financeira, caia por terra toda a obra do inimigo, em nome do Senhor Jesus, que os irmãos, nós, possamos romper nessa área também. Entregamos a Ti, Senhor, entregamos a Ti, bendito seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Avisar os irmãos também, domingo que vem a gente vai de manhã começar, domingo de manhã, o curso de batismo, tá? Então já tem pessoas querendo batizar, então domingo de manhã também vai ter uma sala para quem vai participar do curso de batismo, que é rapidinho, é 2 ou 3 domingos, depois a gente vai fazer o batismo nas águas. Então, se alguém, né, não é batizado e queira batizar, vamos participar domingo de manhã, tá bom? Domingo que vem, então, batismo, curso de batismo nas águas. As crianças para a escolinha. Ei! Ui! Calma. Ei! Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, Não vai dar abraço em mim? tão certo como a manhã que se levanta, Amigo, vai lá, tão certo amigo. como eu Vai lá com te ele. falo e podes me ouvir.
Camila, vamos? Com a graça de Deus. Maravilha. Está aqui. Aos casais, curso de casais. Pode ir também. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te... A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Que o Senhor possa estar falando com você, continuar falando depois desse louvor, né? Um louvor gostoso. De manhã a gente já tomou café, está esperto para ouvir, não é? Que Deus possa estar falando conosco agora. Vamos esperar o pessoal ali dar uma acalmadinha ali para a gente já iniciar. Amém? Glória a Deus. Criançada hoje está animada. Que Deus abençoe as professoras. Que Deus abençoe as tias lá. Aleluia, glória a Deus. Prontos para ouvir uma palavra do Senhor? Eu gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios 4, 27. Lá no final da Bíblia. Efésios 4, 27. Depois, vocês vão abrir comigo em 1 Pedro, tá? Então, primeiro, Efésios 4, 27. 4, 27. O que está falando? Não deis lugar para quem? Para o diabo. Vamos todo mundo junto? No 3. 1, 2, 3. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Agora, mais profundo, 1 Pedro. Abre comigo em 1 Pedro 5, 8. Pedro 5, 8. Quase lá no finalzinho. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições ocorrem entre vossos irmãos no mundo. Aleluia. Senhor Deus, nessa manhã, nós iremos ouvir um pouco da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, fala com a Tua casa, com a Tua igreja, com os Teus filhos. Senhor Jesus, fala com amor. Fala, Espírito Santo, nos corrige, nos direciona. Que nós possamos estar com o coração aberto para ouvir. Que nós possamos estar com a mente aberta para entender. Mas não somente ouvir, Senhor Jesus, mas que nós possamos, Senhor Jesus, guardar e colocar em prática a Tua palavra. Nos dê sabedoria para entender e praticar. Cuida de nós essa manhã, Deus. Cuida, Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus. Ministra, Espírito Santo de Deus. Aleluia, graças a Deus. Amém. Pode se assentar, igreja. Esse é o momento da palavra de Deus. Esse é o momento que o Senhor quer falar com a igreja. Que você possa estar com o seu coração assim, animado, sabe? Para ouvir a palavra. Falando, nossa, o que Deus tem para mim hoje? Eu vim de manhã, eu escolhi esse culto da manhã para estar aqui na igreja. Mas, o que Deus tem para mim? Porque Deus tem algo para você, sabia? Você não está aqui à toa. Você está aqui porque o Senhor escolheu que você estivesse. Então, tenha seu coração assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer falar comigo hoje? Esteja disponível a ouvir o que Deus tem. Amém?
Domingo passado, quem estava aqui no culto de manhã? Domingo passado. Foi o David que pregou. Ele falou um pouco sobre ser nova criatura. Quem lembra que ele deu o exemplo do peixe? Quando sai do mar, que fica se debatendo, porque ele quer a velha natureza. Aí eu vou deixar a curiosidade para quem não veio ver lá no YouTube, sabia? Que quando você não vem, você pode ir lá no YouTube que tem a pregação. E essa pregação de hoje, eu já tinha preparado há algum tempo, antes de eu ouvir a pregação do David. Então, eu nem sabia que eu ia ser depois dele. Então, o Senhor, sem querer, Ele fez uma continuidade, porque Deus faz o que a gente não pode fazer. Então, eu achei interessante que ele falou isso, essa palavra ficou muito no meu coração. Referente a ser verdadeiramente uma nova criatura para assim fazer o ID do Senhor. Foi a palavra dele. E quando a gente se torna uma nova criatura, essa jornada de nova criatura, ela precisa sim de alguns ajustes. A gente precisa aperfeiçoar sempre essa nova criatura. Essa nova criatura, ela não vem pronta e fica perfeita depois de tudo isso. Ela precisa ajustar, ela precisa de ajustes. Então, nós somos sim uma nova criatura, amém? O mundo já não está em nós mais, nós não queremos voltar para lá, não. Eu já fui transformado pelo sangue de Jesus, amém? Vocês foram? Eu fui, em nome de Jesus. Mas é necessário um ajustinho, um aperfeiçoamento. O carro sai zero da concessionária, mas ele fica bom para o resto da vida? Tem que fazer manutenção, senão o carro vai pifar, por melhor que ele seja. Então, por mais bonito, por melhor que você esteja, pela nova criatura que você é, ainda assim precisa trocar pneu, trocar óleo. Precisa. Então, não é errado, não. O crente também precisa dar uma chacoalhada para ficar bom, amém? Amém? Glória a Deus. E nesse ajuste, que quando nós nos tornamos uma nova criatura, existem portas nas nossas vidas. Mas nessa manhã, eu não quero falar das portas que o Senhor abre, que é uma delícia falar sobre as portas que o Senhor abre. Porta de emprego, porta de bênçãos nas nossas vidas. É muito bom falar sobre as portas que Deus abre. É bom demais. E Ele abre mesmo porta onde não tem porta. Ele é o nosso Deus, Ele pode fazer isso. Mas a porta que eu quero falar para vocês não é a porta que Deus abre, mas sim a porta que nós devemos fechar. Portas que nós não podemos deixar aberta, porque senão vai dar um estrago na nossa vida. As portas Deus abre, e tem portas que nós devemos fechar. Então, foi isso que o Senhor colocou. Citar algumas, existem muitas portas que nós não podemos deixar abertas, de maneira nenhuma. Eu vou citar algumas. E enquanto eu estava preparando a pregação, eu estava orando, Senhor, algumas eu irei citar. E o Senhor irá falar com a igreja. Outras portas, o Senhor irá falar individualmente com cada um. Então, fique atento. Algumas eu vou dar exemplos e outras o Senhor vai falar agora no seu coração. Amém? Engraçado que mais ou menos em meados de 1970, 77, foi bem antes de eu nascer, tá? Então, não vi essa história, mas ouvi essa história. Alguns aqui podem ter ouvido em rádio, noticiários, que mesmo assim era restrito nessa época. Mas mais ou menos nesse meado de 1977,
Nos Estados Unidos, tinha um homem que o nome dele era Richard. E ele ficou muito famoso, porque ele foi um serial killer. Ele matou algumas pessoas, de maneiras complicadas. Ele tinha um problema mental e ele tinha esquizofrenia, e ele achava que o sangue de uma pessoa que não tinha ia curar ele. Olha a ideia da cabeça dele. É uma história real, tá, queridos? Depois vocês podem pesquisar. E ele achava que se ele matasse essa pessoa e ingerisse esse sangue, ele seria curado. Olha. Então, ele matava pessoas inocentes e boas, porque concorda que a teoria dele era essa. E ele matou algumas pessoas inocentes. Ele foi um serial killer. E ficou famoso como vampiro de Santana. Então, tipo assim, todo mundo tinha medo dele, porque ele não era bem da cabeça. E numa das entrevistas que fizeram com ele, perguntou para ele assim: mas como que acontece esses crimes? Como que você consegue chegar até a vítima? O que acontece? Ele virou e falou com muita naturalidade. Ouça bem. Ele falava assim: eu ia até as casas. Se a porta estava destrancada, eu entrava. E ali eu cometi o crime. Se a porta estava trancada, eu sentia que ali eu não era bem-vindo. E aquela pessoa não era minha vítima. Porém, vocês concordam comigo que em 1970, os americanos, as casas são diferentes, vocês já viram? As casas são abertas, não tem muro. A segurança era menor ainda. Então, eu acredito que ele teve muita facilidade em encontrar portas abertas. Na mente dele, portas abertas ele poderia matar. Mas se a porta tivesse trancada, ele disse: eu não seria bem-vindo. Então, eu ia embora. O que eu li em 2 Pedro 5,8? Não deis lugar para o diabo, foi Efésios. E 1 Pedro 5,8 foi o quê? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Então, olha para você ver esse criminoso. Quando a porta estava trancada, ele falou que ele não era bem-vindo. Mas se a porta estava aberta, ali ele entrava. Diferente do diabo? Não. Igualzinho. Olha que história. Só que tem uma coisa. A porta, ela é minha. Eu abro, eu fecho, eu tranco. Não é? Quem que toma conta da porta? Nós. Nós mesmos. Então, a sua casa, a responsabilidade de fechar a porta é sua. É engraçado porque lá em casa, o Davi vive deixando a porta aberta. Vive deixando a porta aberta. Ele passa com a cabeça no mundo da lua e eu vou lá. Cadê o Davi? O Davi está ali, ele vai me matar depois. E eu vou, Davi, pá, fecha a porta. Mãe, tem perigo não. Tem perigo não, mãe. Vou dar oportunidade. Vou deixar a porta aberta? Não. Naquela época, olha, já aconteceu coisa, imagina hoje em dia. Então, vocês começaram a entender como que é as coisas? E no mundo espiritual não é diferente. Está falando bem claro na Bíblia que o diabo está ao derredor tentando te devorar. Só que ele não está falando aqui que ele aproveita oportunidade e porta aberta. Então a gente já começa a entender que se eu fechar a porta,
Sinto muito, fica pro lado de fora, aqui dentro não. É simples, meu querido. É ter ousadia de fechar a porta e falar para ele, aqui na minha vida, não. Na minha casa, sinto muito. Fechei, não. Só que quando você sabe que tem um assassino perto da sua casa, um ladrão experiente, você não esquece a porta aberta. Porque você fala, fulaninho ali da esquina é arisco. Se eu deixar aberto, pronto. Tem uns que roubam bicicleta que com uma facilidade, se eu deixar destrancado, tchau. Então, quando você sabe, você se previne. Mas o que está acontecendo com o povo de Deus que lê 1 Pedro, sabe que o diabo está ao derredor e está deixando a porta aberta? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Se no lado natural eu sou tão responsável, no lado espiritual eu tenho que ser também. Eu tenho que ser mais responsável. Tem uma porta, só que tem porta que você fala assim, nossa, essa eu tenho que fechar. Meu Deus, fecha. Mas tem porta, tem umas portas que elas são muito levinhas. Você bate assim, ó, puff, você acha que fechou, mas ela não fechou. Tem porta que te engana. Ela não fechou. A porta do coração. O coração, ele tem as emoções. Alegria é o coração. Surpresa, coração. Tristeza, coração. Raiva, coração. Medo, coração. Pânico, coração. O nosso coração tem uma porta, sabia? O nosso coração, ele tem uma porta. Mas essa porta do coração, tem coisas que a gente precisa fechar, não dá oportunidade. Sabe por quê? A tristeza. Eu estou triste hoje. Nossa, aconteceu uma coisinha comigo que eu estou triste. Outro dia, nossa, essa tristeza não passou. Terceiro dia, estou desanimada. Aquilo lá acabou comigo. Estou triste. 4, 5, opa! A tristeza entrou pela porta. Espera aí. Não, aconteceu, passou. Toma decisão, não, pá! Fecha a porta, tristeza, fiquei fora. Aqui no meu coração, não. Então, tem coisas, querido, que no começo você já tem que fechar a porta. Aconteceu a situação, você já tem que, abrir porta porque não devia. Gente, olha, vocês vão conseguir entender comigo. A raiva. Gênesis, raiva. Gênesis 4. Vira a Bíblia, nós estamos lá no final, vai lá no começo agora comigo para vocês verem. Entra, vai lá em Gênesis 4. No comecinho da Bíblia já tinha raiva. No comecinho da Bíblia já tinha, sabia? Já tinha. Aconteceu com quem? Caim e Abel. O que aconteceu? Vamos lá, me ajuda. Filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. 4, 3. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor. 4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta? Mas Caim e para a sua oferta Deus não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Então, o que aconteceu? Caim foi e levou lá o fruto que estava caído lá, o primeiro que ele catou,
o que deu para ele pegar, ele foi e levou a oferta para o Senhor. Abel não, peraí, vou pegar aqui a ovelhinha. Deixa eu olhar melhor. Deixa eu olhar o que eu tenho de melhor. E levou para o Senhor. O Senhor se alegrou com a oferta de quem? De Abel. E não falou nada da de Caim. Na mesma hora, o semblante dele caiu. Na mesma hora. E já está falando aqui que o que aconteceu com ele? Irou-se fortemente e descaiu o semblante. O Senhor disse a Caim: por que iraste? Por que descaiu o seu semblante? Olha, observa. O 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti seja seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Aconteceu uma situação, o coração sentiu raiva, sentiu ódio. Ele sentiu raiva e ódio de quem? Do irmão. Mas o Senhor falou para ele: domina isso aí. Domina. Ele dominou? Não. Ele matou o irmão. Só porque o irmão fez o que deveria ter sido feito. Em vez dele olhar para si e falar, não. Aqui é o que está falando o versículo. Ó. Se bem fizeres, eu também não iria aceitar. Se você tivesse trazido o melhor, eu também ia aceitar. Em vez dele olhar para isso e falar assim, nossa, é verdade. Espera aí, Senhor, um minutinho. Eu vou lá buscar o meu melhor. Não. Ele ficou com raiva do irmão que fez o melhor. E aquele ódio, aquela raiva foi consumindo ele, que ele cometeu um homicídio. E isso acabou com a vida dele. Entrou pela porta do coração. Ele não fechou e acabou com a vida dele. Então, cuidado com aquilo que está te dando raiva, com aquilo que está te dando ódio, porque você pode tomar atitudes que pode acabar com você. Sabe por quê? Porque é isso que o diabo quer. Que você deixe essa porta aberta para ele vir e fazer da situação muito pior do que ela é. Era só uma oferta e virou um homicídio. Cuidado. Fecha essa porta. É difícil. O coração nosso, quando ele está com raiva, com ódio, mas já está ensinando na palavra. Dominar. Domina. Não vai tomar atitude nessa raiva, nesse ódio, porque vai dar errado. Dominar. Então, a primeira porta das emoções, que a gente precisa cuidar. A gente precisa tomar conta delas. É muito mais fácil você falar de porta do diabo que você deixa aberta, coisas evidentes. Mas quando você fala de sentimento e emoções, é mais difícil. Você nunca imagina que uma raiva, um ódio, é uma porta que você deixa aberta para o diabo. Uma outra é a porta da mente. Pensamentos impuros. Eu só pensei. O que é pensamento impuro? Intenções, desejos que não agradam a Deus. Então, se você teve um pensamento que não agrada a Deus, o Espírito Santo já vai tocar no seu coração. E você vai falar assim, nossa, pensamento, sai. Sai, nossa, sai, fecha essa porta. Não deixe esse pensamento que você teve, não dá lugar para esse pensamento. Coisas que não, pensamentos impuros, a mente, em Romanos 12:2 fala o quê? O que Romanos 12:2 fala? Eu vou abrir aqui para ser breve. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não conformeis com as coisas que estão acontecendo, mas pela renovação da sua mente. A mente pensa, pensou, imaginou.
não é de acordo com a vontade de Deus, fecha a porta. Falou, nossa, isso aí não é coisa de Deus, não. Opa, oh, nossa, está repreendido em nome de Jesus. E fecha essa porta. Porque nós precisamos ter a renovação do nosso entendimento, da nossa mente, com as coisas que são do Senhor, com as coisas boas que o Senhor tem para nós. Então, a mente também é uma porta que a gente não pode deixar aberta. Tem coisas que não agradam ao Senhor, que você tem que fechar. Nossa, isso aqui é tão difícil, essa porta aqui que eu vou falar para vocês agora. Sabe por quê? Essa porta aqui até um homem de Deus caiu. Essa porta que ele deixou aberta. Mateus 6:22, sabe o que fala? É a porta dos olhos. Eu consigo dominar o que eu vejo? Eu consigo? Eu só quero ver coisa boa. Olhos? Não. Você fez assim, você viu. Você vê o que você quer e você vê o que você não quer. Mas que porta difícil é essa? Porta dos olhos. Mas o que diz em Mateus 6:22-23? O olho é a candeia do corpo. De sorte que se teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Se porém teu olho for mau, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em si são trevas, quais grandes serão tais trevas? Olha a responsabilidade do olho. Olha para vocês verem. Sabe por quê? Olha, o que eu falei para vocês? Que um homem de Deus, teve problema com o olho dele, com o que ele via. 2 Samuel 11:2 vai falar de quem? Davi. Por que eu sei que foi com o olho que ele pecou? 2 Samuel 11:2. Abram comigo, só para vocês acompanhar comigo o problema do tal olho da visão. 2 Samuel 11:2. Misericórdia, vocês vão ver comigo. Posso? 2 Samuel 11:2. Certa tarde, depois de levantar-se do seu leito, Davi foi passear no terraço da casa real quando viu. Na sua Bíblia está escrito também, viu? Certa tarde, depois de levantar-se do seu leito, Davi foi passear no terraço da casa real quando viu. Viu. O que ele viu? Uma mulher banhando-se. Era muito formosa a sua vista. Então, até o fato dele ir no terraço e viu, o olho viu. O que ele tinha que ter feito? Não vi nada. Deixa eu procurar o que fazer. Deixa eu resolver minhas coisas aqui do palácio. Esqueceu, pronto, acabou. Não. Ele viu. E ficou olhando. E ficou falando, nossa, ela é muito bonita. Eu quero. Aí a mente começou a trabalhar. O que ele viu, ele trouxe para a mente. E o que aconteceu? Manda buscar ela. Manda buscar. Eu quero que ela seja minha mulher. Então, a primeira coisa que aconteceu foi ver. Foi viu. Devia ter virado e fazer a obrigação dele. Não. Ele ficou olhando, observando, desejando o que ele viu. E olha o problema que ele causou. Ele quis ela. E depois que ela veio ao palácio, o que aconteceu com ela? Ela ficou o quê? Grávida. Está vendo? Começou o problema do que ele viu. Como que ela chamava? Ah, vocês estão afiados. Betseba ficou grávida. Então, uma coisinha ele viu, em pouco tempo aquilo já se tornou uma gravidez. E agora? Mandou matar o marido, colocou ele em frente de guerra, para ele morrer e ele ficar com essa mulher. O pecado, se você começar a ler daí em diante, só problema, só confusão, e só problema, e só confusão. Caim matou Abel, aconteceu
Da raiva virou homicídio. Davi, do ver, causou muito problema para toda a vida dele. Então, tem coisas que não tem como, você vê. Mas e depois que você vê, o que você faz? Se não agrada ao Senhor. Eu vi, mas não vi. Vi, mas não vi. Fecha a porta. Fecha a porta, não alimenta isso não, pode trazer problema para você. Pode trazer um grande problema. Mas você fala assim, mas Davi era um homem de Deus. Ele não conseguiu controlar o que ele viu. Precisa estar vigilantes, porque o quê? Aonde que o inimigo está? Ele estava lá no terraço e o inimigo estava ao derredor. Colocou ela lá. Oh, mas que visão boa dele, né? Será que era perto esse lugar? Mas que visão, é? Será que quem que deu essa visão de águia para ele? Ele viu. E olha o que aconteceu. Davi. Porque o inimigo está ao derredor, não é brincadeira, não. E quanto maior a pessoa é, olha para vocês verem a história de Davi, tudo que aconteceu com ele. Foi escolhido, matou Golias. Olha a história. Virou rei. Grande homem. Viu? Cuidado. Cuidado. O inimigo não brinca. E nós também não podemos brincar. Por que essa palavra é tão importante? Porque tem coisa que você vê, que é porta que você fala, epa, vou fechar, pá, fecha. Mas tem coisa que passa despercebido. Esses exemplos que eu estou dando para vocês das emoções, passa despercebido. Então, cuidado. Uma outra porta, que eu quero que vocês tomem cuidado com ela, e não deixe ela aberta, é a porta do que você ouve. O que você tem ouvido. Em Romanos 10, 17, sabe o que fala em Romanos 10, 17? Vocês sabem? Vou ler para vocês. Se de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se vocês concordam comigo, se a fé no nosso coração, ela vem pelo ouvir, olha que coisa importante. Essa fé que a gente tem, essa força que a gente tem, que vai dar certo, que vai acontecer, que Jesus vai voltar, ela veio pelo ouvir a palavra. Mas também nós podemos ouvir coisas que não são do Senhor. Sabe o que a gente pode ouvir? Fofoca. O fulano, isso, aquilo, e papapá, e lalala, e foi, e fez. Termina aí. Você sabe o que aconteceu com o fulano? Não sei, vamos descobrir? Aí entra aí uma série em ação, vamos descobrir o que está acontecendo. Eu ouvi a fofoca. Ah, tá, entendi. Ah, não, isso não me importa. Isso não vai fazer diferença na minha vida, não. Para que eu vou ficar sabendo disso? Ah, tá. Ah, é? Ah, sei. Tá. Ah, eu estava falando para você, lembra aquele dia que a gente foi... Muda de assunto. Não alimenta aquilo. Isso vai fazer bem para você? Isso vai fazer bem para a pessoa de quem está sendo falado? Você sabe se é verdade? Para. Elimina. Eu ouço muita história, que hoje em dia a maioria das mulheres sai para trabalhar, mas eu ouço muita história de mulher que falava que ficava em casa e a vizinha vinha contar tudo o que estava acontecendo. Que porta que você tinha que fechar? A porta da sua casa na casa da vizinha. Para não entrar. Vai ficar alimentando, vai ficar dando confiança para ela. Ô, querida, sabe o que é? Vou para a feira agora. Não vai dar para te atender. A hora que eu chegar, eu te chamo. Não chama. Para. Não dê oportunidade. Se você sabe que aquela pessoa sempre vem para poder contar, para poder falar, corta. Porque isso acontece na igreja, querido. Isso acontece aqui no nosso meio.
e não traz crescimento. O que saber da vida de outra pessoa vai ser bom para você? O que vai acrescentar na sua vida de saber que o irmão aconteceu algo com ele? O que vai servir para você? Nada. Você está perdendo o seu tempo de querer saber da vida do outro. Cuide da sua vida. Cuide das suas portas que você precisa fechar. Então, fofoca vem, ó. E não é só mulher que gosta de fofoca, não. O homem gosta também. Mulherada só alimenta. Homem, às vezes, ainda tem o controle de segurar. Mulher fala para uma, para a melhor amiga conta para a melhor amiga e a melhor amiga conta para a melhor amiga. E é assim que acontece. Palavras negativas nós não ouvimos? A pessoa chega para você e fala assim, nossa, você, eu não gostei dessa roupa que você colocou, não. Nunca mais você põe a roupa. Às vezes você está linda nela. A pessoa fala que não gostou. Se alimenta aquilo, não coloca mais a roupa. Estou gorda, estou feia, nossa, aumenta. E daqui a pouco aquilo ali vira palavras negativas. Você não vai conseguir, você não vai vencer. Lembra da outra vez que você tentou, você não conseguiu. Isso não vai acontecer. Você ouve e alimenta. Palavras negativas, aprenda a filtrar. Aprenda a filtrar. A pessoa falou, eu tenho muito esse costume. A pessoa falou alguma coisa para mim, que eu vi que foi alguma coisa que não foi de Deus, eu já repreendo dentro do meu coração. Está repreendido em nome de Jesus. E sigo minha vida, nem lembro do que ela falou. Não, mas tem povo de Deus que, falou, foi para mim, é verdade. E fica com aquilo. E fica com aquilo. E aquilo vai fazendo mal para você. E você acredita naquilo. Palavra negativa. Aceita para você coisas que trazem bênção, coisas que te levam para frente. Do jeito que você dirige, você nunca vai tirar carteira. Verdade. Não, está repreendido, eu vou aprender a dirigir em nome de Jesus. Talvez naquela hora você não está tão boa mesmo. É um perigo na rua, mas você vai conseguir. Você vai treinar, você vai no autoescola, nem que se for não sei quantas vezes, e você vai conseguir. Não ouve aquilo e fica com aquilo na sua mente, não. Vem pelo ouvir. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, palavras de derrota também vêm no ouvir. Então, uma palavra para você. Não é coisa que você fala, não é de Deus, não. Pá, fecha a porta. Fecha a porta, tranca e joga a chave fora. E joga a chave fora. Talvez enquanto eu estou falando, você está lembrando de coisas que te falaram. Que você levou para o seu coração. E que não era de Deus para você. Não era de Deus para você. Está na hora de trancar essa porta. Está na hora de fechar e jogar fora. Porque você é mais que vencedor. Porque você nasceu para vencer. Porque você pode, porque você consegue. Porque o Senhor está contigo. Porque o Senhor é com você. É por você. O pastor falou esses dias no culto. Que quando ele estava na mudança das igrejas, foi necessário para uma igreja menor. Parece que uma pessoa passou e falou assim, o que é de Deus cresce. Aqui está minguando. Se o pastor falasse assim, nossa, será que é verdade mesmo? É porque não é para ser? A gente não ia estar aqui. Não ia. Ele falou, fechou a porta. Ô, Bencinho, só um minutinho. Pá. Vamos seguindo em frente, rumo ao que Deus tem, rumo ao propósito de Deus. Às vezes eu estou falando coisa tão boba e tão simples, mas que a gente tem deixado aberta. E o diabo, não importa a porta, não importa a brecha, ele entra e faz morada. A nossa porta tem que estar aberta e escancarada para as coisas do Senhor. Entra, Pai, faz morada. Entra, Senhor, e me muda. Entra e me transforma. Pai, agora para o diabo, fecha, tranca. Com voz de autoridade, com voz de ousadia, com voz de... Não. E uma última porta que eu quero falar para vocês. É a porta da sua casa, a porta do seu lar, a porta da sua família. Salmo 127. Eu já vou abrir porque eu já vou estar encerrando. Salmo 127.
O que diz em Salmo 127? Vocês sabem? De cor? O que fala? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Coisas na sua família que você deixa a porta aberta. Sabe o que é uma porta aberta na sua casa para o diabo entrar? A falta de diálogo na família. É uma coisa que não pode acontecer, é porta aberta para o diabo. Sabe por quê? A gente tem uma facilidade em não conseguir conversar, dialogar. Isso é importante. Dialogar esposa com o marido, dialogar pais com os filhos. Dialogar é conversar ao mesmo tom. Vocês já me entenderam como que a gente fala com os filhos ao mesmo tom? Vai para a escola. Não pode faltar aula hoje. Não abre a geladeira. Não vai fazer. Não. Dialogar, falar o mesmo tom. Então, minha irmã, minha querida mãe, pai, aprenda a explicar para o seu filho. Não fala só o não, mas fala uma experiência sua. Fala o porquê. Mesmo que você não saiba o porquê, fala, filho, eu não sei o porquê, mas eu não quero que você faz. Filho, quando eu tinha a sua idade, aconteceu isso comigo. Sabe o que você faz quando você consegue dialogar com o seu filho? Fecha a porta da escola, falando as coisas para o seu filho. Fecha a porta do melhor amiguinho, dando ideia para o seu filho. Quando você explica para ele, você fecha portas para o resto da vida dele. Então conversa, explica. Não só fala não. Por mais que você não sabe o porquê, fala, filho, eu não sei te explicar, mas eu te amo e sei que isso não vai fazer bem para você. Saiba conversar, saiba dialogar, porque quando você não sabe, o mundo sabe, a escola sabe, a professora sabe, e eles vão ser na vida do seu filho tudo que você não está conseguindo ser. É difícil. Camila, eu não tenho facilidade de falar com meu filho, porque eu nunca consegui falar com meu pai. Peça ao Senhor. Senhor, eu não sei, eu sou travada, eu não sei conversar com esse menino, não. Pede para o Senhor. Porque enquanto você está travado, porque meu pai, minha mãe não conversou comigo, a escola está destravada, alinhada pelo inimigo. Cuidado, cuidado. Coisas que acontecem na vida do seu filho por falta de diálogo é muito sério. Conversar depois é muito mais difícil do que prevenir, de prevenção. É momento de saber conversar. Talvez aqui os seus filhos estão grandes, mas você tem netos. E filho grande também precisa de conselho. Filho, não entra naquele emprego não, porque, olha, eu orei no sentido de Deus. Eu acho que não, ele é grande, deixa ele fazer o que ele quiser. Se você tem um conselho, dê a ele. Por ele, não ora? Deus fala ao teu coração. Do seu jeito, da sua forma, você conversa com ele. É algo que o Senhor colocou muito no meu coração sobre isso. Casais, a maioria está lá embaixo, mas alguns ainda estão aqui em cima. Casamento acaba por falta de diálogo. Casamento acaba por falta de dialogar. Não é dialogar, eu te amo, tal. Não, o diálogo que está faltando é você fez isso, eu não gostei. Ele vai te explicar por que fez, vocês vão decidir o que vai acontecer. Inimigos estão acabando com o casamento, porque está deixando essa porta aberta. Falta de respeito no casamento, falta de respeito com o outro, falta de amor. Está deixando aberto, o casamento está acabando. Sabe por quê?
você não fala com amor, com carinho com a sua esposa, no trabalho vai ter um abençoado que vai falar. Porque o diabo está ao derredor e ele não brinca. Casamentos estão se acabando, famílias estão se acabando, porque dentro de casa você não fecha essa porta. Conversa com a sua esposa, pergunta se está tudo bem, conversa com seu marido. Bem, você está cansado, está acontecendo alguma coisa no serviço. Ama conversar, ama dialogar, está acontecendo alguma coisa. Porque o diabo, ele sabe, ele é bom nisso. Ele vai usar isso para acabar com a sua família. Famílias já foram destruídas. Cuida disso. A porta do seu lar. O que você assiste na televisão. Cuidado com o que passa na televisão. Cuidado com os amigos que você está trazendo para dentro de casa. Amigos. Cuidado, cuidado. Brechas, portas abertas. O diabo vem e faz morada, querido. Nós precisamos tomar cuidado. Porque o diabo não está brincando. O mundo, a coisa está feia. E o povo da igreja esqueceu que o inimigo está ao derredor. Está deixando espaço para ele entrar. Todos os dias, fecha as portas. Todos os dias, fecha. Porque a coisa está feia. E se ele entrar, ele não brinca. Dá trabalho para tirar ele dentro de casa. Dá trabalho. E o pouquinho que ele fica, ele já faz bagunça. E o pouco que ele fica, ele aproveita porque ele é bom no que ele faz. Está precisando perdoar alguém? Está fazendo mal para você isso? Ah, eu não consigo. O inimigo está aí fazendo uma bagunça dentro de você. Use a primeira palavra. Está difícil, mas eu perdoo. Eu perdoo meu irmão, minha mãe, meu vizinho, meu melhor amigo. Eu perdoo. Sabe por que é porta que está aberta? É porta que está aberta. Tem um vício aí que está na sua vida, que você faz escondido. Pornografia, é um cigarro, é uma bebida, é uma conversa ali no WhatsApp. Fecha essa porta, deixa aberta não. É nessas portinhas que o inimigo vai acabar com a sua vida. Ele não vai deixar você mais ou menos, ele vai acabar com a sua vida. É muito sério. Está com raiva de alguém, está alimentando isso, fala, me feriu, mas eu quero melhorar, não quero mais pensar nisso. Não, para por aqui. Fecha essa porta. Está tudo fechadinho? Está tudo certinho? Vamos seguir. Mas se precisa fechar, é você, como que eu falei no começo? Que a porta somos nós que cuidamos. E nela pode entrar a presença de Deus ou o diabo. Porta a gente tem. Portas a gente tem. Não existe uma casa sem porta. Alguém viu casa sem porta? Como ter acesso a uma casa sem porta? Nós somos casa, nós somos morada e nós temos portas. A quem nós estamos dando entrada? Quem está entrando na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração? Então vamos só resumir. Quais são as portas? A primeira que eu falei, qual foi? Vocês lembram? Coração, emoções, mente, olhos, ouvidos e a nossa casa. Foram poucas. Dava para ir até meio-dia, 1h da manhã, se fosse falar de porta. Era tanta porta que vocês não iam dar nem conta de fechar. Mas eu falei no início que o Senhor ia colocar no seu coração portas que Ele ia precisar fechar. Amém? Então, é para vocês refletirem, é para vocês pensarem, é para vocês ficarem atentos à palavra dessa manhã. Fique atento, o inimigo não brinca. Coisa simples, aconteceu com Davi, pode acontecer comigo. Vamos estar atentos, povo de Deus, a quem estamos dando entrada, quem está entrando nas portas. E eu quero fazer uma oração. E eu quero fazer uma oração nessa manhã, e essa oração
vai ser uma oração no sentido de portas que você falou, nossa, essa eu deixei aberta e eu preciso fechar. Você consegue pensar agora nessa porta? Vai precisar fechar essa porta. Vai precisar fechar. Você quer fechar? Você quer? As palavras negativas, a raiva, o ódio, a porta da minha casa, do meu lar. Então nós vamos fechar a porta aqui nessa manhã. E o diabo não está nem um pouco feliz com isso. Mas nós vamos fechar essas portas. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Como igreja do Senhor, como povo do Senhor, nós iremos fazer essa oração agora. Nós iremos, no lado espiritual, fechar essas portas. Se você quiser vir até a frente, para o pastor orar por você, porque a porta está pesada e sozinho você não consegue fechar, você pode vir até aqui à frente. E o pastor vai orar por você. E a igreja vai orar por você. Não fique envergonhado. Tem porta que é grande e pesada para você sozinho. Porta da raiva, perdão. E tem portas que a gente pode, se você quiser ficar no seu lugar, você pode. Mas se você quiser a oração, nós vamos orar por você. E nessa manhã, as coisas não vão ficar como estavam. Se é mais de uma porta, se é mais de uma coisa, nós vamos fechar. Nós vamos fechar. Nós iremos fechar. Nós iremos fechar. Eu não quero mais que essa porta da minha vida fique aberta. Eu não quero mais que essa porta da minha vida fique aberta. Eu não quero. Eu vou sair daqui dessa manhã com essa porta fechada. Não vai ficar aberta. Não vai ficar porque eu não quero essa porta aberta. Não. Não quero, não vai ficar. Eu vou fechar. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nesta manhã, Pai, porque nós entendemos que o Senhor é o maior nas nossas vidas. Nós entendemos que o Senhor é o único digno de ser louvado, digno de ser adorado, digno de ser glorificado, digno de ser o único em nossas vidas. Nós queremos que o Senhor faça morada nas nossas vidas. A porta que nós queremos abrir é a porta para o Senhor entrar. O Senhor pode ficar à vontade, Senhor Jesus, na minha vida. O Senhor pode ficar à vontade na minha vida. Mas nessa manhã, Senhor, eu entendo que eu deixei algumas portas abertas. Nessa manhã eu entendo que tem portas que não é para ficar abertas. E eu preciso fechar. Aleluia. Diga comigo, igreja, repete essa oração comigo. E quando você repetir essa oração, você vai pensar nessa porta que você precisa fechar. E essa porta será fechada no mundo espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu entendi a sua palavra. E nesse momento, eu entendo que o Senhor é o único Salvador da minha vida. E sei que essa porta, lembre dessa porta agora. Lembre dessa porta agora. Lembre dessa porta. Agora você repete comigo. Neste momento, fala seu nome. Repete de novo. Neste momento, Camila. Agora imagina você fechando essa porta. Fala com ousadia. No 3, fecho essa porta em nome de Jesus. 1, 2,
3. Fecho essa porta. Está fechada. Está fechada. Toma posse, essa porta está fechada. Está fechada. Está fechada na sua vida. Está fechada, está fechada, está fechada. Está fechada. Tranca e joga a chave fora. Porta fechada. Um monte de porta fechada. Aleluia. Porta fechada. Porta do vício. Aleluia. Você tem algum vício, querido, de bebida, de cigarro, de pornografia, de vídeo? Fechou a porta. Você vai vencer. A porta está fechada. Raiva, raiva, ódio, ódio, ódio de me matar. Tá fechado. Ele não podia ter feito isso comigo. Que raiva! Eu não merecia isso. Fechou. Acabou. Acabou. Eu te perdoo. Fechou. Está fechado. A porta está fechada. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A porta fechou. As portas espirituais fecharam e nós glorificamos ao Senhor por isso. Senhor, é só o Senhor na minha vida. Toma posse. Não vai me abrir essa porta de novo. Fechou, amém? A sua vida vai romper. A sua vida vai fluir. Você vai alcançar. Você vai vencer. Às vezes essas coisas travam, o diabo trava. Ele tomou retirado da sua vida agora. Amém? Portas fechadas, vidas restauradas. Portas fechadas, lares restaurados. Portas fechadas, mente, depressão, pânico foi embora. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço aos irmãos pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Entregamos a Ti, Senhor. Entregamos a Ti. Bendito seja. Obrigado pela Tua palavra, que exorta, consola, edifica. Bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome. A honra é Tua sempre, a glória é Tua. Obrigado, Senhor, obrigado. Bendito seja, bendito seja, bendito seja. Glórias, glórias, glórias. Ao Teu nome sempre. Perdoa, perdoa nós. Perdoa, perdoa e ajuda-nos. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a não recuar, a não desistir. Ajuda-nos, Senhor, a seguir em frente, confiando em Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma ótima tarde para os irmãos, ótimo domingo, semana abençoada, protegida, guardada pelo Senhor. Espírito Santo conduza cada momento nosso. Muita graça, sabedoria, poder do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. E que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.